Olá, Rádio Mateus 6:33, falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje nós vamos pensar em 2 Timóteo, na carta 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, que fala a respeito de como transmitir a fé, né? Como transmitir a fé. E então nós vamos poder aprender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou, ele nos salvou, mas para que nós fôssemos propagadores da palavra dele, né? Ele, quando nos salvou, ele nos chamou para que nós pertencêssemos ao exército dele, né? De propagar a fé bíblica, de propagar a salvação da alma. Porque, irmãos, tem muitos que não entendem a necessidade da salvação da alma. Tem muitos que não têm a menor ideia do que é isso. Tem muitos que acreditam que o suficiente é a religiosidade. O suficiente é a religiosidade, é ir aos domingos na igreja, né? É ser uma pessoa boa, né? É entregar a cesta básica, é fazer caridade, né? Mas não é isso o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que isso é importante, mas não é o principal. Não é o principal. Então, nós vamos ver em 1 Timóteo, no capítulo 1, que fala, é Paulo, né? Escrevendo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Né? Olha na versão viva, que é uma versão mais fácil, mais compreensiva, e que atende ao objetivo da rádio, que é o quê? Transmitir de forma simples a palavra de Deus. Na Viva diz: Paulo, missionário de Jesus Cristo, enviado por Deus para falar por toda a parte a homens e mulheres a respeito da vida eterna que ele quem? Jesus Cristo, lhes prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. Timóteo, meu querido filho, era filho na fé, né? Filho na fé. Timóteo era um discípulo de Paulo. Timóteo, meu querido filho, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, derramem a sua bondade, misericórdia e paz sobre você. Como sou grato a Deus por você, Timóteo. Oro todos os dias por você. E muitas vezes, durante as longas noites, suplico ao meu Deus que o abençoe ricamente. Tem gente que não entende isso. Porque não é comum, né? Alguém que não tem uma relação de parentesco, alguém que não tem uma relação econômica, né, se interessar por aquele problema, por aquela dificuldade. Tem gente que não entende. Por quê? Não é comum ele ver isso, mas o cristão, isso tem que ser do cristão. O cristão, ele não trabalha motivado por recurso financeiro, nem por glória terrena, não. O cristão, ele é um soldado de Cristo, ele se interessa pela dor do outro, pela dor. Então Paulo está falando aqui, olha, eu fico feliz em saber que você está bem. Eu oro para que Deus te abençoe mais, e nós cristãos temos que fazer isso.
E prossegue: Ele é o Deus de meus pais e meu também. E o meu único propósito na vida é agradar-lhe. Prossegue no 4. Como estou ansioso por vê-lo de novo, Paulo falando, né? Como eu ficaria feliz com isso, pois me recordo das suas lágrimas quando nos separamos. Eu sei quanto você confia no Senhor, tal como fazem sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Então Timóteo, ele vinha de uma família cristã, né? Timóteo, ele vinha de uma família cristã. E Paulo prossegue: E estou certo de que você ainda está confiando nele. Nele quem? Em Jesus Cristo. Tanto quanto antes. Assim sendo, quero lembrá-lo de que você deve transformar em zelo, transformar em cuidado, né? A força e a ousadia que estão no seu íntimo, né? E que se apoderam de você, que se apoderaram de você quando eu coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça e eu abençoei. Paulo está falando o seguinte para Timóteo: ó, Timóteo, agora você tem a força do Espírito Santo, você foi abençoado. Então que você transforme essa força, essa ousadia, né, que está no seu íntimo, em zelo, em cuidado. Cuidado com o quê? Com a palavra de Deus, com a missão do Evangelho, né? E prossegue, olha lá, ó, pois o Espírito Santo, que é um dom, que é uma doação de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com elas. Que maravilha, né, irmãos? Está dizendo o quê? Que aquele que tem o Espírito Santo... Pastor, quando que eu tenho o Espírito Santo? No momento em que você, de fato e de verdade, reconhece que só há um intercessor, que só há um intermediário entre você e Deus, e esse é Jesus Cristo. No momento em que você reconhece que esse Jesus Cristo é Deus que veio em carne e que ele morreu, mas ressuscitou para quê? Para pagar o seu pecado que você não poderia pagar. No momento em que você reconhece que ele é o seu Senhor, você recebe o Espírito Santo, que é Deus, e vem habitar em você. O que vai acontecer com isso? Olha, a sua vida, ela vai ganhar uma nova perspectiva. Não que as aflições vão se acabar, não posso dizer isso. Não posso dizer isso. Porque Jesus fala que no mundo nós teríamos aflição. Mas agora, ainda que houver aflição, você não estará mais sozinho. Você tem o Espírito Santo, que é Deus dentro de você, que vai te ajudar a suportar, a passar por essa aflição. Isso na vida terrena. E na vida celestial, na vida pós-morte da carne, você terá a sua alma eterna morando no céu com Deus. Morando no céu com Deus. Então o Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele nos capacita aqui a ter mais harmonia no trabalho. Ele nos capacita aqui a compreender mais as pessoas. Ele nos capacita aqui a ter paciência no casamento. Ele nos capacita o quê? A ter um bom relacionamento na criação dos filhos. Por quê? Porque ele produz em nós o fruto do Espírito. O fruto, o Espírito Santo vai produzir em cada um de nós o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, né? Então haverá uma transformação. Haverá uma transformação, e é uma transformação de dentro para fora. Essa transformação é uma transformação de dentro para fora. Haverá mudança. Haverá uma mudança na nossa vida daquele que aceita a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo vem habitar com ele. Olha aqui, ó, Gálatas 5:22, o que fala, né? Esse Espírito Santo que vem habitar em nós, ele vai produzir o quê? Um fruto. Que fruto? Fruto do Espírito Santo, está no singular. Que fruto é esse? Os gominhos do fruto. O amor, vai produzir em nós amor. Vai produzir em nós alegria. Em meio à circunstância, nós vamos estar alegres, porque nós viveremos com esperança. Vai produzir em nós paz. Pastor, eu preciso tanto de paz. Então, o Espírito Santo produz isso. Ele produz paz. Vai produzir em nós paciência.
vai produzir em nós bondade, retidão, fidelidade, vai produzir em nós mansidão. O Espírito Santo vai produzir tudo isso, irmãos, e vai produzir em nós domínio próprio. Pastor, eu não consigo me controlar. Quando o chefe levanta a voz, eu brigo. Então, o Espírito Santo vai te produzir em você domínio próprio. Pastor, quando minha esposa fala alguma coisa, eu estouro, eu fico nervoso. Pastor, quando meu marido fala alguma coisa, eu estouro, eu não tenho paciência. Então, o Espírito Santo vai te produzir essa mansidão, essa paciência, para que haja um relacionamento, né? Mas, nós que sabemos disso, nós estamos felizes por isso. Nós estamos felizes. E o que nós temos que fazer, nós que já aceitamos a Cristo, nós que já somos cristãos? Um dos maiores desejos nossos, né, como cristão, é que os nossos entes queridos, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos conhecidos, até mesmo os nossos inimigos, né, eles venham a ter essa fé, essa confiança em Jesus, nosso Salvador. Embora a fé, irmãos, não seja um assunto pessoal, né? Não dá para se transmitir a fé, mas existe sim algumas maneiras, alguns passos que nós cristãos podemos tomar para impactar a vida de outras pessoas para Cristo. Existe, primeiro, é testemunhando, é contando para essas pessoas sobre Jesus Cristo, né? As pessoas, elas podem ser atraídas a Cristo pelo nosso exemplo, mas para serem salvas, elas devem ouvir e compreender o Evangelho. É que fala Romanos 10, né? Do versículo 13 ao versículo 15. Olha o que fala: qualquer um que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que os salve sem crerem nele? E como podem crer nele se nunca ouviram falar dele? E como podem ouvir acerca dele sem que alguém lhes fale? Ao 15. E como é que alguém irá para lhes falar sem que outrem o envie? É sobre isso que as Escrituras falam, quando afirma: como são bonitos os pés daqueles que pregam o evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres, quer dizer, boas novas, né? De coisas boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm pregando a boa nova de Deus. Então, irmãos, nós que já conhecemos o evangelho, nós temos que pregar. Uma outra forma seria o quê? Compartilhando os princípios. Então, a primeira forma seria falando de Jesus, pregando o texto. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando, para quem vê o vídeo, estou mostrando o texto bíblico. Nós temos que mostrar a palavra de Deus, né? Então, essa é uma forma. Qual que é outra forma? Compartilhando os princípios básicos da Bíblia. Nós temos que passar adiante, nós que já somos cristãos, que já conhecemos a verdade do Evangelho, nós temos que passar adiante as lições espirituais que nós aprendemos sobre Deus. Por exemplo, nós devemos compartilhar com os outros que Deus, o Pai Celestial, provê as necessidades de seus filhos. Deus provê, irmãos, as necessidades. Tem gente que busca em Deus abundância. Não, Deus provê a necessidade. A abundância vai do seu esforço. Mas o básico, a necessidade, Deus vai prover. Olha lá, né? Nós temos que entender que Deus, ele provém as nossas necessidades. Nós temos que entender isso. Tá certo, irmãos? Vamos abrir aqui Filipenses 4, né, no versículo 19. Olha o que fala Filipenses 4, versículo 19. E é ele quem suprirá todas as necessidades. Quais são todas as necessidades? Todas. É emprego, é saúde, né, alimentação, vestuário, todas as necessidades que vocês têm, por meio das suas riquezas na glória, por causa do que Jesus fez por nós. Então, é uma promessa, irmãos, que Deus faz para nós. Qual mais, pastor? Ele dirige-nos com a sua palavra. Ele nos orienta, ele nos dirige com a sua palavra. Olha lá o Salmo 119, né? O versículo 105. A tua palavra, o que é a tua palavra? A Bíblia.
A Bíblia, o termo sagrado, a tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Pastor, eu estou com dificuldade no trabalho. Então, busca na Bíblia orientação, irmão. Pastor, estou com dificuldade no relacionamento familiar. Busca na Bíblia orientação, amado. Pastor, eu tenho dificuldade no relacionamento com as pessoas. Busca na Bíblia. Busca na Bíblia, porque é uma lâmpada para os nossos pés. Deus não nos deixou largado, não. Ele nos deixou a palavra dele. Ele nos deixou a palavra dele. E mais hoje, no Novo Testamento, nos deixou o Espírito Santo. Nos deixou o Espírito Santo. O que mais? Deus, ele permite que aqueles que estão em Cristo vivam com justiça e obediência. Olha lá o que diz João 15, né, no versículo 4 e versículo 5. Fiquem firmes em mim e deixe-me viver em vocês, né? Pois um ramo não pode dar fruto quando está separado da videira. Irmãos, os ramos somos nós. Nós não podemos dar fruto longe da videira que é Jesus Cristo, né? Pois um ramo longe da videira. Nem vocês podem produzir separados de mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os meus ramos. Todo aquele que vive em mim é Cristo falando, e eu nele produzirá muitos frutos, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha que palavra maravilhosa da parte de Deus. É promessa, irmãos. E se é promessa, Deus cumpre. Qual outra forma, pastor, que eu posso transmitir a fé? O senhor falou que primeiro é falando do evangelho, sim. Segundo é falando dos princípios, né? Quais são os princípios bíblicos? Que Deus supre as nossas necessidades, que Deus nos conduz no caminho certo através da sua palavra, não é isso? E que ele nos permite viver em obediência e justiça. Agora, qual é outra forma de nós apresentarmos a fé? Mostrando, testemunhando que nós confiamos em Deus através do nosso estilo de vida. Não adianta nós falarmos que somos cristãos, que confiamos em Deus e vivermos reclamando, criticando. Não, está faltando alguma coisa para esse cristão aí. Não, nós vivemos em confiança, nós vivemos em fé. Se você se caracteriza pela paz, alegria e contentamento em meio às dificuldades ou sofrimento, pode ter certeza, irmão, esse seu exemplo falará muito mais alto para aqueles que o cercam do que você ficar só anunciando o texto bíblico. Nós temos que anunciar o texto bíblico, nós temos que compartilhar o princípio básico e nós temos que viver o evangelho para a pessoa ver em nós, né? Palavras e ações mostram que sua fé é genuína, irmãos. É genuína e que Cristo pode verdadeiramente transformar vidas. Então nós temos que viver dessa forma. Nós temos que anunciar. Se é bom para nós, nós temos que passar para aqueles entes queridos. Tá certo, irmãos? Vamos conhecer a palavra de Deus. Vamos conhecer mais o texto sagrado. Vamos nos render a esse Deus que é um Deus poderoso. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, obrigado por essa palavra, que o Senhor possa estar abrindo mente e coração para receber de Ti, Pai. E que essa palavra se faça verdade na minha e na vida daqueles que ouviram. Peço também por aqueles que sofrem no corpo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde física, mas que não seja conforme a minha vontade, mas conforme a Tua vontade. Abençoe também na alma, Pai, que é onde está o pensamento, as vontades, as emoções. Abençoe essa pessoa, essa alma, Senhor meu Deus, para que ela venha ter mais confiança em Ti, expectativa positiva com relação a Ti, Pai. Abre essa alma, abre esse entendimento, transmite confiança, fé para essa pessoa, Senhor meu Deus. Pedimos também que o Senhor esteja abençoando a família, abençoando a igreja local, abençoando o trabalho, e a sociedade como um todo, o governo e governado. Nós oramos porque nós acreditamos, Senhor. Nós oramos porque nós confiamos. Por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.